Fala pessoal, aqui Placar Exato hoje. Bem-vindos aos palpites, às tips dos jogos do dia 17 de junho de 2026. Antes de passarmos para os palpites de hoje, eu preciso que você entenda uma coisa fundamental. Apostas esportivas não são sobre adivinhar o futuro, são sobre probabilidade e valor no longo prazo. Muitos se desesperam com o hedge, mas a verdade é que o erro em um palpite isolado é estatisticamente irrelevante se você segue uma gestão de banca rígida. O futebol é inerentemente barulhento e o acaso faz parte do jogo. O que nos mantém lucrativos não é uma taxa de acerto de 100%, mas sim a disciplina de nunca comprometer mais do que o limite de nossa gestão. Como o método dos 5% que sempre defendemos. Para sobreviver às sequências ruins e deixar a matemática trabalhar a nosso favor, o segredo do lucro consistente que separa o amador do profissional é o valor esperado positivo. Eu não busco apenas quem vai vencer, eu calculo o preço justo de cada evento. Se a nossa análise indica uma probabilidade e a casa nos oferece uma odd mínima acima da mínima aceitável, nós temos o que chamamos de edge, uma vantagem sobre o mercado. É essa eficiência que constrói a sua banca mês após mês. Agora, com a mente no lugar e o foco no valor, vamos analisar as oportunidades que o modelo estatístico nos trouxe para o dia 17 de junho de 2026. As análises foram feitas com base nas estratégias do curso Lucro com Futebol, PEC Digital, que está lá no site do Placar Exato hoje, junto com as análises mais detalhadas. Sabendo que aqui no YouTube o Placar Exato hoje faz só um resumo do que está lá no site lá. Começamos então com a tabela 1, os 5 magníficos Placar Exato. Começando com 1-0 Uzbequistão versus Colômbia. A probabilidade 19,8% e a odd mínima para esse jogo é de 5,04. Repetindo, 5,04, nada menos. 1-0 Uzbequistão na Colômbia. Placar exato 2-0 Áustria versus Jordânia. 2 Áustria, 0 Jordânia. Probabilidade 16,4%. Odd mínima 6,11. No jogo Gana versus Panamá, placar exato 0-0. Esse é o palpite, 0-0 Gana versus Panamá. Probabilidade 13,5%. E a odd mínima para esse jogo de entrada 7,39, nada a menos. Placar exato 2-0 Inglaterra versus Croácia. Inglaterra 2, Croácia 0. Probabilidade 13,4% e a odd mínima 7,44. No jogo Portugal versus República do Congo, 3-0 Portugal. Probabilidade 9,6%. Uma probabilidade baixa, odd mínima alta, 10,41. Nada a menos. Sabendo que é difícil de encontrar essas odds, porque as casas elas têm a noção, né,
das probabilidades também, mas a gente fica procurando então o chamado edge, né? Então vamos para a estratégia de valor aplicada, tá? O resultado final, vitória da Inglaterra, né? A vitória simples da Inglaterra. O raciocínio baseado na média de 2,8 gols e 4,1 grandes chances criadas pela Inglaterra. A probabilidade de vitória inglesa é alta devido ao controle de jogo e incapacidade do adversário de furar a sua defesa. 0 gols sofridos. Probabilidade, tá? 69%. Então, e a odd mínima 1,45, como já falamos. Outro mercado da estratégia aplicada é mercados de gols, né? Under 2,5 no jogo Uzbequistão versus Colômbia. Então, o raciocínio: o Uzbequistão sofre apenas 0,5 gols por partida, conforme a estratégia para defesas sólidas. Em torneios curtos, placares magros como 1-0 ou 0-0 são estatisticamente dominantes. A probabilidade então de 65% e uma odd mínima de 1,54. Dupla chance, tá? Áustria ou empate. O raciocínio: a proteção de banca baseada na estratégia de favoritos consistentes. A Áustria detém o favoritismo técnico e o mando de campo simulado contra a Jordânia, com dados ausentes, o que aumenta a incerteza estatística, tá? Então a gente fica com uma probabilidade de 78% nessa dupla chance, né? Que a Áustria é um empate, até mesmo por causa da ineficiência de dados, né? Alguns dados ausentes da Jordânia com dados ausentes, e uma odd mínima então de a odd mínima aceitável, né? 1,28, nada menos. E o mercado de gols, então a gente fica com um over de 1,5 no jogo Portugal versus República do Congo. O raciocínio é que a República do Congo permite um volume de 19 finalizações, indicando um jogo aberto por transição. Se Portugal mantiver a pressão ofensiva de favorito, a rede deve balançar pelo menos 2 vezes. A probabilidade desse raciocínio é de 72% e a odd mínima para esse jogo nada menos que 1,39. Beleza, pessoal? Vamos para a grade de oportunidades, placar exato hoje. Então vamos lá. Vitória simples da Inglaterra, probabilidade 69%, repetindo, odd mínima 1,45, gestão de banca sugerida 5% da banca. Mercado, under 2,5 gols, tá? No jogo Uzbequistão versus Colômbia, probabilidade 65%, né? E a odd mínima 1,54, gestão sugerida de banca até 5%. Dupla chance, Áustria versus Jordânia, dupla chance a Áustria, né? 78% a probabilidade, é uma probabilidade maior, e a odd mínima 1,28, gestão de banca até 5% na entrada, né? Mercado de over 1,5 gols no jogo Portugal versus República do Congo, probabilidade 72%, com uma odd mínima de 1,39. De novo, a gestão de banca sugerida até 5% na entrada. E aí? Mercado, win to nil, vence sem sofrer gol. Portugal vence sem sofrer gols, né? Probabilidade implícita alta, odd mínima a avaliar, gestão de banca de 2 a 3%. Então, probabilidade alta, porém a odd mínima a se avaliar, gestão de 2 a 3% de Portugal vencer sem sofrer gols, tá? E o handicap
menos 1, menos 1.0 para a Inglaterra, né? Então é uma probabilidade lista de moderada a alta, a odd mínima também a se avaliar, né? E a gestão de banca sugerida no máximo 2%. Beleza, pessoal? Assim a gente vai tentando ser mais assertivo, né? E se errar, tá dentro da nossa gestão, tá? Então, para fechar aqui, vamos falar sobre o jogo do Uzbequistão e o jogo do Panamá, né? Que são 2 muros, né, de gols sofridos, 2 muros defensivos. Então, consistência defensiva, tanto o Uzbequistão quanto o Panamá apresentam uma média de apenas 0,5 gols sofridos por partida em suas competições. Esses são os dados, tá? Quando 2 times com essa média enfrentam seus adversários, né, em seus respectivos jogos contra a Colômbia e contra a Gana, a tendência para o under 2.5 é reforçada. De acordo com os truques de apostas, jogos de seleções reativas em torneios de tiro curto tendem a ser decididos por uma única bola parada, favorecendo placares como 1-0 ou 0-0. Então é isso aí, pessoal. Aqui a gente faz um resumo, né, do que tem lá no site do Placar Exato hoje. Então vocês querendo uma análise mais detalhada, é só ir lá no site e dar uma olhada lá e acompanhar as nossas análises, tá bom? Um abraço, boa sorte, bons acertos, bons ganhos para nós. Um abraço do Placar Exato hoje para vocês.